Porque as pessoas que cuidam do corpo hoje, que cuidam da alimentação, nem associa, nem todo mundo associa a questão de fé, Sim, né? É quer ter um corpo saudável, quer viver mais, quer viver melhor. E cuidar da saúde faz sentido para esse tipo de coisa. Mas também tem uma conexão com a fé, essa... com certeza, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então nós devemos cuidar dele da melhor maneira possível, né? E aí entra a questão da alimentação, dos remédios que a natureza nos dá, né? A atividade física, a luz solar, o ar puro, infelizmente, né? Principalmente nesses últimos dias a gente não tem tido, né, o ar muito puro, principalmente aqui em São Seco, Paulo, né? né? A gente está passando um período Muito muito seco, seco, né? muito Difícil seco. de dormir. Por isso que é importante, de vez em quando, né, tentar entrar um pouquinho mais em contato com a natureza, visitar parques, né, ir para outros lugares mais arborizados, ter o seu cantinho também, às vezes, em casa, né. Às vezes é complicado quem mora em apartamento, mas tentar respirar um pouquinho o ar um pouco melhor e cuidar do nosso corpo, né, que é o templo de Deus. Então, assim, o ponto que a gente poderia abordar aí sobre fé em conexão com a saúde é porque Deus fala que o nosso corpo é templo, né, do Sim, do Espírito Espírito Santo. Santo, Isso é onde ele faz a importante. morada, né? E como tem um velho ditado, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente vive, né? A gente é o que a gente faz. Então, o que que nós estamos colocando dentro desse corpo, né? Então, tanto o que a gente vê, quanto o que a gente ouve, quanto o que a gente se alimenta, né? A atividade que a gente muitas vezes deixa de fazer, isso tudo acaba prejudicando ou melhorando o nosso corpo, né? E é lógico, é essa conexão com Deus. Verdade. E assim, e uma das falas, né, na Bíblia principalmente, fala exatamente sobre essa questão da união, né, do Espírito Santo, porque o nosso Sim. corpo faz parte, né, é um templo dele, Uhum. e a conexão direta com ele faz parte de cuidar da saúde ou coisas assim, né? Mas assim, quando a gente vai tentar entender tecnicamente o que acontece no nosso corpo quando nós se alimentamos bem, o que você poderia dizer assim? Se a gente precisa se alimentar bem por conta desse tipo de questão. Quando a gente se alimenta mal, acontece esse tipo de questão. Hoje, né, nós ouvimos muito falar sobre as doenças crônicas, né? Então, entre elas tem diabetes, hipertensão, doenças respiratórias, o próprio câncer, a obesidade também, que há muito tempo deixou de ser apenas uma questão estética, né? Entra um pouquinho aí numa uma linha tênue, né, de falar um pouquinho sobre obesidade, mas pela Organização da Saúde, obesidade sim é considerada uma doença. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com da maneira que a gente se alimenta. Por quê? Essas doenças elas estão relacionadas, a maioria, com o que nós nos alimentamos, né? E a maneira que nós nos alimentamos. Hoje mesmo no culto até o pastor comentou, né? O que, que era alimento e o que é algo comestível, né? São Então, duas coisas são duas diferentes, coisas né? diferentes. E ultimamente nós estamos indo mais para o lado do que é comestível, né? Principalmente com a facilidade hoje da indústria, né? Então tem muitos alimentos ultraprocessados e tudo mais. Então, e eles não nos trazem realmente o que o nosso corpo precisa, as vitaminas, né? Os nutrientes que a gente precisa. Então, o que nós estamos comendo, né? É apenas o comestível ou nós estamos realmente alimentando o nosso organismo com os nutrientes que ele precisa, todas as vitaminas e tudo mais. Então, existem dois grandes grupos aí, bem diferentes. E assim, e um corpo doente, como que adora, né? Pois é, você não tem uma concentração, Você não né? consegue. É corpo são, mente sã, né? Então, e principalmente agora, né? Nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, o contato do Espírito Santo vai ser diretamente com nossa cabeça, com o nosso cérebro, né? Então, como que nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, ter raciocínio rápido, lógico, sendo que a gente não consegue cuidar do nosso corpo da maneira adequada. Se nós estamos doentes, a gente não consegue pensar, não consegue se concentrar, né? Nós vimos aí, principalmente depois da pandemia, né, o boom de doenças que tivemos, principalmente doenças psicológicas. Então, é muito complicado. Quando você não cuida do seu corpo, aí realmente, né, a gente abre ali o leque para trazer muitas doenças. E assim, até quando a gente até tem essa mentalidade. Já vi várias pessoas falando isso, que Deus acaba não responde, sabe? Sabe, tio? Eu não consigo escutar Deus.
eu não consigo ter uma espiritualidade, eu não consigo Uhum. ler a Bíblia, várias coisas. Só que ela nunca associa que esse Sim. tipo de coisa pode também estar conectado à alimentação. Sim, Uma e o das estilo coisas, de lógico vida que de uma existe maneira outras, né? geral. Mas é isso, né? Sim, com certeza, né? Sabe aquela questão de, eu não gosto de praticar atividade física, mas a pessoa nunca foi, nunca tentou praticar, fazer alguma coisa que realmente te impulsione, né? Libere ali vários hormônios, né? Te traga ali. Então, quanto mais você ficar em casa achando que a vida é simplesmente abrir um pacote, né? Tem aquele ditado também, a gente precisa descascar mais, desembalar menos, né? Então, a gente desembala tudo que vem do pacote, né? Mas descascar uma fruta ali, ninguém faz Ninguém isso, faz né? mais. Ninguém gosta. E também a questão do paladar, a gente vai se acostumando, né? Então, é tudo muito, tem muito sódio, tem muito corante, tem muito conservante, né? Tem muitos aditivos químicos que tiram um pouco do nosso conceito de alimentação adequada, alimentação saborosa, né? E quando você volta, né, e começa a realmente preparar os alimentos ali da maneira adequada, você sente uma real diferença. Eu vejo muito isso no hospital. A gente conhece aquele paciente que em casa tem uma alimentação mais adequada. E todos eles falam que em casa é tudo perfeito, lindo e maravilhoso. Ninguém tem hipertensão, ninguém tem diabetes. Na hora que você vai ver no prontuário médico, olha as medicações que toma. Mas você toma isso daqui para quê? Porque o médico passou, é só para controle. É sempre isso que eles falam. E quando eles questionam que a comida do hospital é sem sabor, até agora há pouco a gente estava comentando que alguns hospitais trabalham numa rede particular, então a gente tem gastrônomo e tudo mais, e muitos questionam que o alimento não tem sabor. E aí a gente já sabe que em casa ele é daquele que usa aqueles tabletinhos, né? O Os pacotinhos pacotinho, com né? temperos. Exato. E aí tá acostumado. E a gente, não, em casa a alimentação é adequada? Eu só como, nossa, eu sou super saudável. E a gente vê que não, né? Quando reclama da comida do hospital, fala, não, comida do hospital não tem gosto. Mas é alho, cebola, é salsa, tempero natural, tomilho, enfim, alecrim. E é o que a gente realmente deveria fazer, né? Voltar e trazer o nosso paladar, né? Ou, por exemplo, né, a quantidade exagerada de açúcar. Açúcar é o mal do século, né? A gente está super acostumado com tudo muito doce. Vai tirar o doce para ver. Inclusive, sabe, Flávio, eu vi uma reportagem, é um vídeo que viralizou por vários anos, não é um vídeo de hoje não, mas foi replicado ao longo dos tempos. O pessoal pegando assim algumas bebidas e mostrando a quantidade da bebida e o quanto daquela bebida é açúcar. Açúcar. E aí eu me surpreendi por várias questões. Sim. Assim, refrigerantes. Eu sabia que tinha muita, não sabia o quanto. E aí ele pegou um refrigerante, não vou falar nome e marcas aqui, pegou um refrigerante, sei lá, de uma latinha desse tamanho Mais da mais ou menos, metade. mais da metade era açúcar. Açúcar. Eu falei, não acredito, Exato. mas como que cabe tanto açúcar aí? Sim. Aí pegou uma outra bebida lá, mesma coisa, um pouco menos. Pegou um biscoito, uma bolacha, sabe? Depende do lugar que eu falar, é biscoito, Sim. depende do lugar que eu falar, é A bolacha. briga. Não vou entrar nessa briga aí. Mas aquelas recheadas, a quantidade de açúcar que E vai aquilo, gordura, né? gordura, é absurda. E aí, sabe que eu fiquei assim, o que mais me chocou? Que eu falei assim, tudo bem, já faz um tempo que eu parei de tomar refrigerante, tô tentando ir por essa linha bem saudável, sabe? Porque a gente sabe que é o caminho. Só que eu fiquei surpreendido porque eu gosto de tomar alguns sucos naturais. Sabe aqueles sucos que eu Que a gente entendo que é acha natural? Aí natural. ele pegou um suco daquele de caixinha e Aham. foi tirar a quantidade de açúcar daquele. Eu falei assim, ué, era a mesma quantidade de açúcar que tem um refrigerante. Eu falei assim, não acredito. Eu tava pensando que eu tava tomando o Mais suco saudável que é mais suco. saudável, tomando conta, e não era, Aí era você vai ver a porcentagem da fruta, 3%. é um absurdo. É tudo química. Aquilo ali é uma Sim. mentira, não é uma verdade, assim. Então a gente está se alimentando desse tipo de coisa. Exato. E as crianças hoje, pior ainda, né? Com essa vida. Antes, pelo menos, eu lembro quando eu era criança ainda, né? Muitas mães ainda ficavam em casa, cozinhavam e tudo mais. Hoje não, né? Com a modernidade, a rotina também, a mulher muitas vezes não tem tempo de ficar em casa, o homem também já não cozinha. Quando muito, ainda contrata alguém para fazer alguma coisinha em casa, ou compra as marmitinhas fitness, né? Que tem Que uma tem galera que hoje que tá, está tá na fazendo, né? moda, mas a maioria das mães e dos pais hoje, eles simplesmente jogam os pacotes na mão da criança e vai. E a tela, né? Vai junto. O combo.
Nós estamos vivendo assim uma época que tem destruído as pessoas através dos maus hábitos, né? Seja ele alimentar, educação comportamental e várias outras coisas. E é né? interessante também, assim, analisar. Eu já fiz esse teste comigo. Quando você se alimenta de alimentos saudáveis, frutas, legumes, por exemplo, você pega um livro para ler, a própria Bíblia, qualquer livro que seja, você absorve melhor o que você está lendo. Verdade. Você vai preparar um sermão, por exemplo, parece que você absorve melhor, Retém você tem mais, mais né? facilidade. Você quer pegar um livro, às vezes um livro até difícil, profecia alguma coisa, você tem mais facilidade em entender. Verdade. Aí quando você pega, você come alguns alimentos aí, fast foods, parece que você sente aquela dificuldade. Pesado, né, Às tio? vezes você está sentado assim assistindo um sermão, você não entende o que o pregador está falando. Aquele Às vezes sono, né? É pela sua própria alimentação, né? Então isso é muito importante. Dizem que o peixe morre pela boca, né? Aquele que ele come e tal. Porque a gente...